Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nesse momento, nós vamos usar a Bíblia como referência para a gente em tempos de crise. Vivemos tempos difíceis, tempos complicados, mas a Bíblia, mais do que qualquer outra autoridade civil, política, militar ou religiosa, a Bíblia é a palavra de Deus. E a ela eu quero me referir nesta oportunidade. Eu te convido para que você, com a Bíblia na mão, você abra a sua Bíblia no livro de Ruth. Pois é, eu creio que o livro de Ruth foi escrito para a gente viver em tempos de crise, em tempos de dificuldade. Porque o livro de Ruth foi escrito, o episódio do livro de Ruth aconteceu na época dos juízes. E na época dos juízes, a Bíblia diz que cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Então, portanto, era um tempo de muita crise, de extrema crise. Mas apesar da extrema crise, a gente tem o cuidado de Deus, a soberania de Deus e a graça de Deus na vida de pessoas. Portanto, podemos aprender sim a viver em tempos de crise e a viver bem e a sair bem da crise como uma época de grande aprendizado. Vamos ao livro de Ruth? O livro de Ruth começa dizendo que a família de Noemi e de Elimeleque passaram por grandes crises. Qual foi a primeira crise? A primeira crise é a falta de comida, porque o capítulo 1 começa narrando algumas perdas. A fome, porque provavelmente não choveu, houve uma grande seca, houve escassez de alimento. E por causa da fome, Elimeleque conversa com a sua esposa, eles decidem agora se mudar para a terra de Moabe, um país estrangeiro, mas era um país que era inimigo, era rival de Israel. Mas eles vão. Chegando lá, a Bíblia diz que Elimeleque morre logo depois. Portanto, agora essa família que já passava uma crise com a fome, passa uma crise com a mudança, portanto, afastamento social e familiar, agora passa com a morte, o luto. Mas se não fosse somente isso, uma dor, Noemi também perde os dois filhos, que a Bíblia faz questão de dizer o nome, que é Malom e Quilião, que quer dizer, um tem a ideia de ser doente e a outra de ser fraco, raquítico. Portanto, era de se esperar que eles morressem. 10 anos depois que o pai morre, eles também morrem. Portanto, Noemi tem a perda enorme da família, a solidão, o abandono. Para ela, tudo é desesperança. Quando a gente, então, começa o livro de Ruth, a gente pensa assim, a vida, de fato, ela só traz dores e perdas. Mas eu hoje, nessa oportunidade, quero dizer a você que não é bem assim. Espere até o final que você vai ver a surpresa de Deus. Você vai ver o detalhe de Deus, como Ele cuida da nossa vida, apesar do momento difícil. Porque momentos difíceis todos nós passamos. Olha que curioso, e aqui que eu queria me concentrar em 3 pontos principais para a gente ser breve, porém a gente ser bem tocante ao seu coração e depois a gente terminar com uma oração. Presta atenção. Primeiro, é que o livro de Ruth me ensina de que a gente não deve ser vítima da circunstância, mas a gente deve fazer o nosso destino. Ou seja, a gente deve ser senhor do destino e não vítima do destino. Por que eu digo isso? Se Noemi e a família dela perderam tantas coisas, era natural que Noemi se fechasse, que Noemi tentasse o suicídio, que Noemi se desesperasse. Mas a Bíblia não mostra Noemi fazendo isso. A Bíblia, no capítulo 1 de Ruth, mostra que a Noemi, ela se dispôs para voltar para a terra, ela ouviu as notícias da terra, ela saiu junto com as suas noras para voltar para Israel, especificamente para Belém. Ou seja, ela não se entrega a um marasmo, mas ela reage. Se a vida estava sendo dura com ela estava sendo mais dura com a vida. Alguém já disse que se a vida está sendo resistente com a gente, muito mais resistente a gente deve ser com a vida.
Noemi assim fez. Portanto, ela consegue essa força alimentando-se da esperança e voltando para a casa do pão, porque Belém quer dizer casa do pão. Portanto, se a gente quer passar pela crise e ser bem-sucedido, eu posso te contar um segredo. Não se abata com a crise, não permita que o medo, não permita que as notícias ruins te abalem. Pelo contrário, alimente-se de notícias boas, alimente-se de esperança, alimente-se da graça de Deus e da presença de Deus na sua vida. Mas o segundo ensinamento que o livro me ensina é que, além da minha compreensão, além do que a gente possa compreender, porque as circunstâncias estão todas elas querendo nos aprisionar, a gente deve crer que Deus é soberano e está cuidando de tudo. Se você puder repetir agora comigo, repita: Deus é soberano e está cuidando de tudo. Por que eu digo isso? Porque mesmo no período da fome e ela se retirando com a família e indo para Moabe, mal sabia ela, mal podia esperar ela que no meio de tantas perdas, Deus a estava preparando para ela Ruth, essa moça moabita que foi ser mais do que filha, quase foi ser a mãe da Noemi, de tanto cuidado e de tanto carinho. Quem sabe às vezes a gente pensa e olha a vida só pensando, eu só estou perdendo, é só doença, só notícia ruim, mas olha, creia que por cima de todas as coisas está a bênção de Deus e a presença de Deus, e Deus está cuidando. E quando Noemi chega em Belém, já é época de colheita. Olha que coisa rica, época de colheita numa época de fome. Deus cuida da gente e cuida soberanamente da nossa vida. Assim Deus vai cuidar de você. Eclesiastes 3 diz que a vida é imprevisível, é indomesticável. Leia Eclesiastes 3, você vai ver isso. Mas acima da vida está a bênção e a presença de Deus. É nisso que eu creio. Então eu creio que Deus é soberano para nos guardar, Deus é soberano para nos proteger, Deus é soberano para cuidar da nossa vida e para fazer a gente ser feliz e abençoado. E num último momento que eu queria pensar com você agora, é que o livro de Ruth me ensina que o último capítulo da minha vida será escrito por Deus. Verdade, pode dar glória a Deus. O último capítulo da nossa vida está sendo escrito por Deus. Porque se o capítulo 1 a gente tem fome, imigração, 3 funerais, 3 lutos, desamparo familiar. O capítulo 1 de Ruth mostra tudo isso. Mas o capítulo 4 de Ruth mostra muito mais do que isso. Mostra que o livro termina com o casamento de Ruth com Boaz. E o nascimento do filho deles, o Obed, que veio a ser avô de Davi. Olha que coisa rica. Se o primeiro capítulo começa com luto, tristeza e dor, o último começa com esperança, a vida renasce. Queridos, é isso que eu queria deixar para você hoje, de que Deus transforma vales áridos em mananciais. Pode repetir isso? Deus transforma vales áridos em mananciais de vida, porque o último capítulo da tua história, da minha história, da história da minha família, da história da nossa geração, não será escrita nem por um vírus, nem por isso, nem por aquilo. A nossa história está na mão de Deus, a nossa vida está na mão de Deus. E eu concluo esse momento dizendo assim: como é que você crê que a sua história vai terminar? Se você alimentar-se de dores, de problemas, de notícias ruins, de fake news e de pensamentos negativos, a sua história deve terminar muito triste, porque você vai se definhando, adquirindo coisas psicossomáticas, dores na alma, dores no corpo. Mas para quem se alimenta de esperança, a vida vai ser diferente. Alimente-se de esperança, alimente-se da graça de Deus e creia, Deus está no controle de todas as coisas. Se o capítulo 1 está complicado, creia que para a tua vida vem um capítulo 4. Vem nascimento, vem festa, vem alegria, vem bênção de Deus. Tá, queridos? Eu espero que você tenha sido abençoado. E agora a gente vai
orar juntos. Vamos orar juntos? E eu quero convidar a Tânia, minha esposa, ela vai orar juntos com a gente, ela vai pedir que Deus abençoe a sua casa e que a sua história termine em festa. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, por essa palavra tão abençoada, tão renovadora para as nossas almas. Obrigado, Deus, porque Tu tem olhado para nós, Tu tem tido cuidado para com as nossas vidas. Ó Deus, e eu quero nesta hora interceder, ó Deus, em favor do Teu povo. Interceder, ó Deus, em favor das famílias que precisam, Senhor, do Teu consolo, precisam da Tua presença. Que Tu possa estar com cada um deles. Deus, abençoa o nosso país, abençoa o nosso Brasil, Senhor. Ó Deus, tantos intercessores, ó Deus, têm se levantado, ó Deus, para orar a Ti, clamar, ó Deus, em favor da nossa nação, em favor do mundo. Ó Deus, e nós clamamos a Ti. Olha, Senhor, para o Teu povo, porque nós temos esperança em Ti. Assim como Noemi viveu uma história, Senhor, uma história vencedora, nós também cremos que nós viveremos isso a cada dia. Ó Pai, obrigado pela Tua presença conosco. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Assim, Deus, nós oramos e Te somos gratos em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, eu espero que esse momento em casa tenha sido uma bênção para a sua vida. É o Bispo Fernando Rames, Tânia, Gabriele, Gisele, a família Rames, desejando a você que a sua vida tenha um capítulo 4 de bênção e de alegria. Até o próximo encontro da gente em casa.